Meu nome é Bianca May, eu cresci na igreja praticamente desde meus 3 anos de idade, mas não levava as coisas de Deus a sério. Eu estava ali, mas eu não tinha aquele compromisso sério com Deus. Então, eu achava que eu podia fazer as coisas da minha forma. E foi assim durante muitos anos. Eu estava na igreja, eu vinha na igreja, eu assistia às reuniões, mas eu saía da mesma forma, porque eu não tinha de fato aquele compromisso. Depois de um tempo, eu mudei de país. E ali começou, na verdade, os meus maiores problemas. Eu comecei a ter dificuldade de dormir à noite, então comecei a ter problemas espirituais. Eu cheguei no médico, fiz vários exames, mas ele mesmo falou que, na verdade, aquilo que eu estava vivenciando era depressão. Eu não tinha mais razão para viver, não tinha mais vontade de viver, eu só queria dormir, eu não tinha ânimo para mais nada. Assim, era uma perturbação que eu não... Eu chegava na hora à noite, assim, eu já sabia que eu não ia conseguir dormir por conta daqueles problemas. E quando eu estava em Hong Kong, eu continuei indo para a igreja, eu frequentava, eu estava ali sempre, mas eu continuava vivendo aquela forma que eu vivia. Eu estava na igreja, eu ia para as reuniões, mas de fato eu não me entregava, porque eu queria viver aquela vida paralela, eu queria viver com os meus amigos, eu queria ir para festas, eu gostava muito de curtir, então eu ia para as baladas, mesmo vindo na igreja. Às vezes sábado à noite eu gostava de curtir, de manhã eu vinha para a igreja. Por isso que eu vinha de uma forma e saía da mesma forma, porque eu estava ali com o corpo, né, mas eu não vivia aquela fé. Quando o pastor falava sobre as buscas, eu buscava, eu orava, mas eu sabia que eu não ia receber. Porque eu não estava vivendo, eu não estava fazendo o que agradava a Deus, eu estava distante de Deus. Tanto que eu orava somente quando eu estava na igreja. Eu lia a Bíblia só quando eu estava na igreja. A palavra de Deus era só quando eu recebia ali do pastor, porque eu não tinha interesse nas coisas de Deus. Então, na igreja eu parecia que estava ali, que eu queria, que eu tinha interesse, mas era mais por isso. Eu não queria, de fato, me entregar, não queria dar minha vida para Jesus. Eu ia na igreja mais por culpa mesmo, né? Eu estava na igreja, eu gostava do ambiente, mas assim, eu ia por culpa. Eu queria, às vezes eu chegava de festas, no sábado eu passava a noite, madrugada nas festas, então domingo eu falava, não, eu tenho que ir para a igreja hoje, porque eu fiz o que era errado ontem, então hoje eu preciso estar aqui, né? Com o tempo passando, quando eu cheguei a ter, de fato, quando eu cheguei a ter depressão, eu olhei para dentro de mim, eu falei assim, eu vi que nada daquilo me preenchia, que os amigos, que as festas, nada daquilo trazia para mim aquela verdadeira paz, porque eu lembro que eu chegava em casa, o vazio estava ali, e eu senti um vazio muito grande. Era um vazio assim que nem eu sabia explicar. Então eu tentava me preencher com internet, com amigos, com festas, mas eu via que nada daquilo preenchia aquele vazio que eu tinha dentro de mim. E numa dessas madrugadas que eu passava sem dormir, eu lembro que eu orei a Deus. Ali eu enxerguei, e ali eu falei com Deus, meu Deus, eu tenho vivido de uma forma errada. Mas ali eu comecei a olhar para dentro de mim e eu vi que eu tinha aquele vazio. E ali, assim, eu vi que eu estava na igreja, mas eu não estava levando as coisas de Deus a sério. Eu não tinha aquele compromisso. Eu não estava firmando aquele propósito com Deus. Naquele momento, naquela oração na madrugada, eu lembro que eu me entreguei ali. E ali eu tive a ciência de que eu estava perdida e que eu precisava de Deus. E foi ali que eu comecei a ter sede dele, foi aí que eu comecei a buscá-lo, eu comecei a fazer o que eu nunca tinha feito durante tantos anos de igreja. Eu comecei a buscar Deus nas madrugadas, tudo que me era orientado, eu comecei a fazer. Ali eu vi que era a minha oportunidade de nascer de Deus. Ali eu vi que ali eu poderia encontrar Jesus. Eu me lancei de corpo, alma e espírito, eu me entreguei. Eu me desliguei do mundo, eu larguei as amizades, eu tinha um vício muito grande de internet, eu ficava quase o dia inteiro ali, a madrugada toda na internet, mas naquele momento eu parei de fazer tudo. E eu comecei o que eu fazia antigamente, que era ficar conversando, vendo as redes sociais, eu parei. E comecei a buscar a Deus. E foi assim, até que um dia o pastor chamou lá na frente. Quem é que não tinha o Espírito Santo que queria receber? E eu lembro que eu nunca ia, porque eu tinha vergonha. Eu falava assim, as pessoas vão pensar o quê? Eu tenho tantos anos de igreja. Mas naquele momento eu não olhei para nada, eu me entreguei. E foi ali, naquele momento, naquele dia, que eu recebi o Espírito Santo. E desde ali tudo mudou. Eu me tornei uma nova pessoa. Aquele vazio saiu de dentro de mim. Eu passei a ter paz, o que eu não tinha. Que eu tentava encontrar nas pessoas, eu não tinha. Então, naquele momento, eu vi que eu não precisava de mais nada para ter paz, eu era feliz por completo. E ali eu encontrei a verdadeira felicidade. E as minhas prioridades mudaram. Antes eu priorizava os amigos, as coisas do mundo, a internet, as redes sociais. Eu já não tinha mais aquela vontade. Eu via alguma coisa ou outra, mas não era mais aquela prioridade de estar ali, aquela necessidade de estar ali. Hoje eu sou uma nova pessoa,
aquela pessoa que era orgulhosa, aquela pessoa que era egoísta, aquela pessoa que só pensava em si. Hoje eu tenho amor pelas pessoas, hoje eu quero passar aquilo que eu recebi. O Espírito Santo é tudo. Sem ele, não sou nada. É ele que me dá tudo, é ele que me dá forças, é ele que me ajuda a enfrentar as dificuldades, porque as dificuldades elas continuam a vir, mas hoje eu tenho a força para poder enfrentar qualquer dificuldade.